Olá, a paz do Senhor. Bem-vindos à classe Filhos de Gade. Na aula passada, falamos sobre a ética e a sexualidade, mas nessa aula iremos falar sobre a ética na prioridade. Mas, para começar, vamos relembrar o que é ética. A ética nos ensina como devemos nos comportar na sociedade, ou melhor dizendo, em sua casa, trabalho, escola e na igreja. Já que agora aprendemos, lá vem a pergunta: o que é prioridade? Prioridade é aquilo que você escolhe em primeiro lugar. Um exemplo: lembra quando a professora da primeira série pedia para fazermos filas? Mas ela sempre dizia dos menores para os maiores. Então, digamos que as crianças menores são as maiores prioridades, enquanto as maiores são as pequenas prioridades. Agora que está explicado, te pergunto, o que é prioridade na sua vida? Mas por que é importante possuir prioridades? Lembra do exemplo da fila? Imagine uma fila bagunçada, onde as crianças maiores ficam no começo e as menores no final. Então, imagina isso na nossa vida. Quando não enfileiramos nossas prioridades, acaba virando uma bagunça. O tempo e a prioridade. Imagine a sua vida comparada a uma mesa onde o tempo representa a presença de Deus e os pés representam as áreas que compõem as necessidades básicas do ser humano. As 4 áreas incluem o bem-estar espiritual, mental, físico e social. Exemplo, temos 4 leões dentro de nós. Se os alimentarmos corretamente, eles ficam vivos, mas se deixarmos de alimentar ou priorizarmos somente um deles, os outros podem morrer. Agora reflita quanto tempo você dedica a cada uma dessas áreas. A área espiritual trata-se da espiritualidade pessoal, paz e comunhão com Deus. A mental é o conhecimento, inteligência, sabedoria e equilíbrio da razão. A física se refere à saúde e qualidade de vida, e a social aos relacionamentos com a família, pessoas conhecidas e estranhas. Reflita sobre essa pergunta também. Como você prioriza o seu tempo em cada área? Pois o modo como você prioriza seu tempo irá determinar seu sucesso ou fracasso. A Bíblia afirma que o nosso tempo terreno é curto e precisamos saber como priorizar e administrar bem esse tempo que Deus nos deu aqui na Terra. Você já ouviu alguém dizer, não tenho tempo? A verdade é que essa pessoa não fez questão de investir o tempo necessário e que o tempo que ela consegue ou que tem, não usa para fazer o que realmente importa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Investimos nosso tempo em coisas e pessoas que consideramos importantes. Ao priorizá-las, estamos dizendo, isso é importante para mim. Não adianta declararmos o amor a alguém se não somos capazes de dedicar um tempo para ele. As nossas ações falam bem mais que nossas palavras. Urgente é prioridade. Bem, digamos que estabelecer prioridades é como uma receita de bolo. Vamos imaginar Deus é o fundamento de tudo. Então ele é o fermento que faz com que o bolo cresça e fique fofinho. As prioridades são os demais ingredientes. O modo de preparo são as nossas ações no final. Quando o bolo está pronto, o sabor são os resultados. Nossa vida é rodeada de tomadas de decisões. E quando se trata de tomar uma decisão, o resultado pode ser o sucesso ou um fracasso. Responda a seguinte pergunta: estar sempre ocupado torna a pessoa mais importante? Muitos acham que sim, mas muitas vezes usamos a desculpa de não termos tempo, quando a verdade não sabemos priorizar as coisas e acabamos em dar importância ao que é urgente e não prioritário. Outro problema muito comum é a constante ociosidade, ou seja, sempre deixar as coisas para a última hora ou então nem as fazer. É a famosa enrolação. Quando deixamos algo de última hora por conta da ociosidade, ela se torna algo urgente, no qual muitos usam como justificativa e o que é prioridade naquele momento acaba ficando para depois. Qual é a prioridade de um cristão?
Como cristão, devemos saber que a nossa prioridade sempre deve ser Deus. Ele sempre tem que estar em primeiro lugar em tudo. Por que devemos deixar Deus como prioridade? Simples, porque Deus é a fonte do amor, paz, alegria e tudo que é bom, perfeito e agradável. Quando Deus é prioridade, todas as coisas são feitas naturalmente. Romanos 12:2 diz: não vivem como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Mateus 6:33 diz: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Lembre-se, você nunca pode deixar o que é o mais importante em segundo lugar. Assim é com Deus. Sempre coloque Ele em primeiro lugar em sua vida. Então, como sei o que realmente é prioridade na minha vida? Todos nós possuímos prioridades, mas quando se trata da vida cristã, podemos listar 3 prioridades básicas: a palavra, oração e comunhão. O estudo bíblico é muito importante na vida do cristão. Vejamos o que é dito em 2 Timóteo 3,16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Além disso, como você vai falar do seu Pai para as pessoas se você mesmo não o conhece? Outro passo muito importante é a oração, pois é o momento que falamos com o nosso Pai Celestial. Através dela, cultivamos intimidade com Deus e com o Espírito Santo, como vemos em Tiago 5,16. A oração de uma pessoa obediente a Deus. E por último, mas não menos importante, a comunhão. Devemos desempenhar a comunhão com Deus e também com nossos irmãos, pois somos todos partes do corpo de Cristo. Como vemos em 1 Coríntios 12:27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte do corpo. E em Salmo 133, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido. Para isso, ter um momento devocional é essencial, não apenas quando estamos no culto, mas sim a sós com Deus. Algumas pessoas não ouvem a voz de Deus, pois não oram e nem meditam na sua palavra. Devocional significa dedicar-se. Portanto, é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, e isso deve ser uma prioridade diária. O evangelista Moody chamava este momento de a hora tranquila, e que devia ser colocado em prática todos os dias, mesmo com a correria do dia a dia, e ainda afirmou que desta forma, qualquer cristão não conseguirá passar 24 horas longe de Deus. Agora, responda para si. Será que a sua Bíblia passa tanto tempo fechada quanto a tela do seu celular apagada? O reino de Deus em primeiro lugar. Voltando ao exemplo da mesa, onde Deus representa o tampo que une os pilares da sustentação, pergunto, qual deve ser a sua prioridade principal? Jesus falou acerca do que deve ser a nossa primeira prioridade em Mateus 6:25, 21 ao 33, quando nos ensinou que não devemos nos preocupar com comida, roupas e bebidas, pois Deus sabe que precisamos de tudo isso. Portanto, devemos priorizar o reino de Deus e as coisas que Deus quer, pois todo o resto nos será acrescentado. O reino de Deus é objeto de procura. Você deve buscá-lo e priorizá-lo em sua vida. A busca do reino inclui aceitar a justiça de Deus, o que Ele quer como prioridade. Lembrando que não se trata de negar a prosperidade, pois Jesus jamais condenou a prosperidade, apenas ensinou a priorizar o que é mais importante, ou seja, o reino de Deus. Eis a razão porque Jesus nunca ensinou seus discípulos a se preocupar com as coisas materiais, como fazem os gentios que lutam para conquistar certas coisas, mas priorizar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ao priorizar o reino de Deus, aplicando o princípio desse reino à sua vida, você será beneficiado nas 4 áreas: espiritual, mental, física e social. As prioridades na família.
Na área social, a família ocupa o posto mais importante. O cristão deve ter comportamento exemplar acima da média, como Jesus ensinou aos seus seguidores em Mateus capítulo 5, versículo 20. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 a 5 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vemos que esse comportamento exemplar inclui principalmente uma boa condução da família. Esse é um pré-requisito para a liderança da própria vida, igreja e trabalho pessoal. O relacionamento saudável entre marido, esposa e filhos traz valorização social. Dar bons exemplos é um dos princípios da ética cristã relacionada à família, segundo Provérbios capítulo 31 e versículos 23, 28 e 29. Conforme estudamos nas aulas anteriores, a família foi a primeira instituição divina e deu origem ao Estado, à igreja e outras instituições. Por isso é importante observarmos algumas prioridades envolvendo a família. Vejamos. Primeira, Deus antes das pessoas. Uma família abençoada prioriza Deus em primeiro lugar. Quando Deus é a prioridade, cônjuges, pais e filhos passam a viver numa atmosfera divina de amor, paz, perdão, verdade e justiça. Segunda, o cônjuge tem prioridade em relação aos filhos. O melhor exemplo que os pais podem dar aos filhos é o exemplo de amor, bom relacionamento e amizade também. Quando os pais se detestam, podem gerar sentimentos de desprezo e ódio à vida conjugal nos filhos. Um exemplo disso é quando ouvimos a frase: casar para viver com meus pais é melhor morrer solteiro. Terceiro, os filhos são mais importantes que qualquer amizade. Nenhuma pessoa deve ocupar o espaço conferido somente à família, que são os pais dos filhos. Nenhuma amizade, parente, emprego, sucesso ou influência vale a pena quando afasta pais dos filhos. Quarto, pessoas são mais importantes que coisas. Numa sociedade materialista, consumista e egoísta, devemos dar bons exemplos de amor a Deus e às pessoas. O segundo mandamento ensinado por Jesus é amar as pessoas como você ama a si mesmo. Por mais importante que seja o carro, o computador, celular e as roupas, nada substitui o valor de um ser humano. As prioridades no ministério. O equilíbrio nas prioridades resulta em conflitos pessoal, que afetam até mesmo a relação familiar dos envolvidos. Por isso, tudo deve ser feito com uma dose equilibrada de bom senso. O que aponta se o cristão está ou não cheio do Espírito Santo não é o quanto de tempo ele dedica ao ministério, mas sim o quanto ele se dedica a cumprir o seu chamado com qualidade, pregando e ensinando o Evangelho, formando discípulos e atendendo às necessidades da comunidade onde congrega. Na época do profeta Ageu, assim que retornaram do exílio na Babilônia, o povo de Israel priorizou a reconstrução de suas casas e fazendas, deixando o templo do Senhor de lado. Porém, por mais que suas casas fossem boas, o povo vivia em condições terríveis, por terem abandonado o templo de Deus. Seus salários eram colocados em sacos furados, e a terra não produzia o suficiente, e o céu não derramava chuva. Deus exortou o povo a reedificar o templo, e eles decidiram ouvir sua voz. Essa história está escrita no primeiro capítulo do livro de Ageu, e no versículo 9 está escrito: vocês esperavam muito, mas, para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fez isso? Perguntou o Senhor do Exército. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Existem também outras prioridades importantes. Relacionamentos sociais envolve as interações sociais e relacionamento fora do ambiente familiar, que pode ser com amigos, conhecidos, empregadores, empregados, autoridades, colega de escola ou trabalho. Em 1 Pedro 2:17-18 nos ordena: respeite todas as pessoas, ame os seus irmãos na fé. Teme a Deus e respeite o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensíveis, mas também aqueles que os tratam mal. Lazer. Momentos de descanso e lazer também são de suma importância para o ser humano.
Momentos de descontração física e mental podem fazer milagres para nós. O próprio Deus nos deu exemplo ao abençoar e descansar no 7º dia da criação. Assim como Jesus e seus discípulos também tiravam tempo para o descanso e descontração, como nas bodas de Caná. Marcos capítulo 6, versículo 31 a 32 nos dá exemplo disso, pois diz: havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. O físico inclui os aspectos da saúde física como alimentação, exercício e questões de estresse. Nossa saúde deve estar sempre em ordem para que possamos experimentar tudo o que a vida tem para nos oferecer. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social. Portanto, para que mantenhamos nossa saúde em dia, devemos dar prioridade a esses 3 tópicos. 3 João, capítulo 1, versículo 2 diz: do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Finanças e bens. Esse tópico abrange questões de dinheiro, moradia, transporte e outros bens materiais, não como objetos de desejo, mas como recursos que devem ser usados com sabedoria para nos prover suporte, a fim de atingirmos objetivos e responsabilidades mais importantes. Provérbios, capítulo 20, versículo 13, nos aconselha a trabalhar para termos sustento na terra, pois diz: se você gastar o seu tempo todo dormindo, acabará pobre, trabalhe e terá comida com fartura. Agora que vimos como é importante que saibamos priorizar o que é mais importante não só na nossa vida, mas também no dia a dia, aqui vai um bônus. Comece seu dia com oração. Conecte-se com Deus para que todo o seu dia seja dirigido por Ele. Liste as principais prioridades. Administre bem o seu tempo. Lembra das aulas nas quais falamos sobre planejamento? Então, ele pode te ajudar a organizar o seu dia. Evite a ociosidade. Ela pode acabar atrapalhando seus planos, mas não se esqueça, todos nós podemos ter um momento de descanso, é claro, mas na hora certa. Tenha um momento devocional. Dedique um tempo para estudar a palavra, orar e ter comunhão com o Espírito Santo. Lembre-se que todos podemos ter amigos, mas é de suma importância ter um bom relacionamento com sua família. Saiba priorizar um tempo para seu ministério. Isso não inclui só participar das celebrações e cultos, mas também lapidar o dom que Deus te deu. Tire um tempo de descanso físico e mental. Procure fazer algo que te deixe feliz e tenha certeza de que seus dias podem ser muito mais produtivos se você estiver com disposição. Esperamos que essa aula possa te ajudar a ter um dia a dia mais produtivo e uma vida mais organizada e dinâmica. E lembre-se, Deus é a fonte de todas as coisas boas, perfeitas e agradáveis. Portanto, tudo o que você fizer, saiba que a maior prioridade de todas é estar bem com Deus, estar próximo a Ele. E assim, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe!